Meu nome é Eliseu, e esta é a minha jornada. Tudo teve início quando Elias, um renomado profeta de Deus, se aproximou de mim, enquanto eu lavrava nos campos. Eu era filho de Safate e residia em Abel-Meolá. Aquele dia transformou minha vida para sempre. Elias passou por mim e lançou seu manto sobre mim, um gesto que eu entendia como um chamado para o serviço divino. Sem hesitar, deixei os bois e corri atrás de Elias. Deixe-me, por favor, despedir-me de meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei, eu disse. Ele respondeu: vai, volta, pois o que te fiz eu? Assim, voltei, e tomando a junta de bois, ofereci-os em sacrifício. Com os instrumentos do arado, cozinhei a carne e a dei ao povo, e eles comeram. Depois levantei-me, segui Elias e o servi. Os anos ao lado de Elias foram de aprendizado e preparação. Vi muitos milagres e aprendi muito sobre a fidelidade de Deus. Elias era um homem de Deus fervoroso e corajoso, com uma fé inabalável. Eu aspirava a ter uma fé como a dele. Um dos momentos mais impactantes foi quando Elias enfrentou os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Ele zombou da incapacidade deles de invocar fogo do céu e, em seguida, com uma oração simples, trouxe fogo do Senhor que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó, e até lambeu a água que estava no rio ao redor do altar. Naquele dia, o poder de Deus foi manifestado de forma inquestionável, e o povo de Israel reconheceu que o Senhor é Deus. Após a vitória no Monte Carmelo, vivi muitos outros eventos ao lado de Elias. Cada momento com ele era uma lição sobre a natureza de Deus e seu poder. Mas entre todos os dias que passei com Elias, o mais extraordinário foi o dia de sua partida. Elias sabia que sua hora havia chegado. Ele me pediu que ficasse enquanto ele ia a Betel. No entanto, eu sabia que este era um momento crucial e insisti: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim, fomos juntos a Betel. Em Betel, os filhos dos profetas me alertaram sobre o que estava para acontecer com meu mestre. Eu já sabia e pedi que se calassem. Depois, Elias me pediu novamente para ficar enquanto ele ia a Jericó. Mas novamente eu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim, fomos a Jericó. Novamente os filhos dos profetas me avisaram, e novamente pedi que se calassem. Então, fomos juntos ao Jordão. Elias pegou seu manto, o enrolou e feriu as águas, que se dividiram para nós. Atravessamos em terra seca. Enquanto caminhávamos, Elias me perguntou: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E eu respondi: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele disse: pediste algo difícil, contudo, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará a ti. Mas se não me vires, não se cumprirá. Enquanto ainda falávamos, um carro de fogo com cavalos de fogo nos separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu vi e clamei: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o vi. Então peguei minhas próprias vestes e as rasguei em duas partes. Refletindo sobre esses eventos extraordinários e o caminho que agora trilhava, percebi a profunda responsabilidade que carregava. O manto de Elias sobre meus ombros não era apenas um símbolo, mas um lembrete constante do chamado para servir a Deus e ao seu povo com todo o meu ser. Ponderei sobre as palavras de Elias e os milagres que testemunhei. Cada um não era apenas um ato de poder, mas uma lição sobre o caráter de Deus. Agora era minha vez de continuar essa jornada, sendo um canal para o amor, justiça e poder de Deus. Sabia que não estava só nessa jornada. O mesmo Deus que esteve com Elias, respondendo no Monte Carmelo, dividindo as águas do Jordão e realizando feitos extraordinários, estaria ao meu lado. Confiava na sabedoria e força divinas para guiar-me em cada desafio. Reconhecia minha humanidade com suas dúvidas e medos,
mas entendia que a verdadeira força vem da dependência de Deus. Fé não era ausência de dúvidas, mas coragem para avançar apesar delas, confiando na presença de Deus, como fez Elias. Assim, enquanto percorria Israel, carregando o legado de Elias e a missão divina, refletia constantemente sobre essas verdades. Cada dia era uma oportunidade para aprender, crescer e servir, testemunhando a mão de Deus, não apenas em minha vida, mas na vida de todo o povo de Israel. A minha jornada não seria fácil, mas seria cheia de propósito e significado, guiada pela mão de Deus que chama, capacita e usa seus servos para sua glória e o bem de seu povo. Peguei o manto que caíra de Elias, voltei e parei à margem do Jordão. Com o manto de Elias, feri as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? As águas se dividiram, e eu atravessei. Os filhos dos profetas em Jericó viram isso e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao meu encontro e se inclinaram diante de mim. Agora, como portador do manto de Elias, estava diante de um novo capítulo em minha vida. Minha primeira ação como profeta ocorreu quando os homens de Jericó vieram até mim, lamentando que as águas da cidade eram ruins e a terra estéril. Eu disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles o fizeram. Então fui à fonte das águas, lancei o sal e disse: Assim diz o Senhor: Sanei estas águas, doravante não haverá mais morte nem esterilidade. As águas foram saradas conforme eu havia falado, e assim permanecem até hoje. Enquanto seguia de Jericó para Betel, alguns jovens zombaram de mim, gritando: Sobe calvo, sobe calvo! Voltei-me para eles e os amaldiçoei em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens. Naquele tempo, o respeito pela palavra de Deus e por seus servos era fundamental, e a blasfêmia não era tolerada. Após o incidente em Betel, refleti profundamente sobre o que acontecera. A zombaria não apenas me atingiu pessoalmente, mas desafiou a autoridade que Deus me conferira. A resposta divina foi severa, um lembrete do poder de Deus e da seriedade com que ele exige respeito por seus servos. Contudo, questionei se fui precipitado ao amaldiçoar aqueles jovens, se minha reação foi motivada pelo orgulho ferido ou pela verdadeira preocupação com a honra de Deus. Essas questões ecoavam em minha mente, misturadas ao sentimento de tristeza pelos jovens e suas famílias. Eu entendia que a responsabilidade de um profeta não era apenas ser um instrumento de juízo, mas também de misericórdia e compreensão. Refletia sobre a natureza do ministério profético, frequentemente colocado em situações de grande tensão emocional e espiritual. A linha entre defender a santidade de Deus e mostrar compaixão pelos que ainda estão aprendendo a trilhar seus caminhos é delicada e complexa. Perguntava-me se haveria outra maneira de lidar com a situação, uma forma que ensinasse a mesma lição com menos sofrimento. O caminho do profeta é de aprendizado e humildade. Mesmo sendo um instrumento de Deus, eu era humano, sujeito a falhas e limitações. Essa compreensão me trazia humildade e a constante necessidade de buscar a orientação divina em cada palavra e ação. Assim, enquanto prosseguia, carregava essa reflexão como um lembrete da importância de representar Deus de maneira fiel e autêntica, equilibrando justiça com misericórdia e poder com amor. Depois disso, fui ao Monte Carmelo e retornei a Samaria, onde minha jornada continuou com muitos sinais e milagres. Um incidente notável foi com uma mulher de Sunem, uma mulher notável que insistia para que eu comesse em sua casa e até construiu um pequeno aposento no telhado para mim. Em gratidão, perguntei o que poderia fazer por ela. Após relutância em pedir algo, meu servo Geazi observou que ela não tinha filhos e seu marido era velho. Chamei-a e disse que dentro de 1 ano ela abraçaria um filho. Inicialmente descrente, ela concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado. Essa é a história do filho da mulher sunamita. Este evento é particularmente próximo ao meu coração.
Anos após o nascimento do menino, ele foi ao campo encontrar seu pai entre os ceifadores, e subitamente queixou-se de dor de cabeça. Foi levado à sua mãe e, ao meio-dia, morreu nos braços dela. Com grande fé, ela colocou o menino em meu aposento e veio me procurar no Monte Carmelo. Enviei Gease para saber como estavam ela, seu marido e o menino. Ela disse que estava tudo bem, mas veio até mim angustiada. Ao saber do ocorrido, enviei Gease com meu cajado, mas ela insistiu para que eu fosse pessoalmente. Chegando lá, vi o menino morto em minha cama. Orei ao Senhor, deitei-me sobre ele, e o menino aqueceu. Andei pela casa, estendi-me sobre ele novamente, e ele espirrou 7 vezes, abrindo os olhos. Chamei a sunamita, entreguei-lhe seu filho, e, em gratidão ao poder de Deus, ela se inclinou até o chão antes de partir com seu filho, que havia sido trazido de volta à vida. Após o milagre, retirei-me para um canto da casa, imerso em profundas reflexões. A magnitude do que acabara de ocorrer era avassaladora. A vida, esse dom tão precioso e misterioso, havia sido restaurada por meio de um servo de Deus. Ponderava sobre o poder que fluía através de mim, um poder emprestado por Deus para cumprir seus propósitos. Refletia sobre a natureza da vida e da morte, e sobre o imenso amor e compaixão de Deus, demonstrados ao devolver a vida ao menino. Eu era apenas um instrumento nas mãos do Criador, testemunhando não apenas seu poder, mas também sua profunda preocupação por cada um de seus filhos. Este milagre não apenas evidenciava o poder de Deus, mas também a fé resiliente da mulher sunamita, sua determinação em buscar ajuda e sua recusa em aceitar a morte como o fim, falavam volumes sobre a verdadeira natureza da fé. A mulher sunamita não buscou garantias, apenas agiu com a convicção de que Deus poderia intervir. Sua fé foi um poderoso lembrete para mim de que, como profeta, minha confiança deve sempre residir não em minhas próprias habilidades, mas na fidelidade e poder de Deus. Refleti também sobre o mistério da vontade divina, porque alguns são curados e outros não, porque alguns milagres ocorrem e outros não. Essas perguntas permanecem sem resposta, mas sei que minha tarefa não é entender todos os caminhos de Deus, mas sim confiar neles e servir fielmente, independentemente do resultado. Com essas reflexões em mente, continuei minha jornada, consciente do privilégio e do peso de ser um servo de Deus, um canal de sua graça e poder em um mundo quebrado e necessitado. Outro momento marcante em meu ministério foi quando a viúva de um dos filhos dos profetas veio até mim, desesperada. Seu marido havia falecido, deixando-a endividada, e o credor estava prestes a levar seus 2 filhos como escravos para saldar a dívida. Ela clamou por minha ajuda, e eu perguntei o que tinha em casa. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, respondeu ela. Instruí a viúva a pedir emprestadas muitas vasilhas vazias de seus vizinhos. Não peças poucas, disse eu. Quando ela trouxe as vasilhas, ordenei que fechasse a porta e começasse a derramar o azeite nelas. Milagrosamente, o azeite continuou fluindo, até que todas as vasilhas estivessem cheias. Após ela me informar que todas estavam cheias e o azeite havia cessado, disse-lhe: vai, vende o azeite, paga tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Após a viúva partir com suas vasilhas cheias, uma profunda reflexão tomou conta de mim. Contemplei como Deus havia provido de forma extraordinária para aquela mulher e seus filhos. O milagre do azeite não apenas demonstrou o poder divino, mas também ensinou sobre fé, providência e a importância de agir conforme a orientação divina. Refleti sobre minha instrução para a viúva de não pedir poucas vasilhas, uma mensagem sobre esperar abundância e ter fé na generosidade de Deus. Era uma lembrança para mim e para todos os ouvintes desta história que Deus age de maneira plena e completa, além de nossas concepções de possibilidade.
Ele é o Deus do mais do que suficiente. Fechar a porta durante o milagre foi um ato simbólico, indicando que certos feitos de Deus devem ser experimentados em intimidade, longe dos olhares céticos. Foi uma lição sobre o valor da quietude e confiança em Deus, mesmo quando outros não podem ver ou entender sua obra. Refleti também sobre a responsabilidade que vem com o recebimento de um milagre. A viúva não apenas recebeu azeite, mas também instruções sobre como proceder. Isso me lembrou que os milagres de Deus não apenas nos libertam de situações difíceis, mas também nos guiam para viver e prosperar após sua intervenção. Deus cuida não apenas de nossas necessidades imediatas, mas também dos caminhos que seguimos após nossas orações serem atendidas. Maravilhava-me com como Deus escolhe usar seus servos. Eu era apenas um canal pelo qual ele estendeu sua mão para ajudar uma viúva desesperada. Este ato me enchia de humildade e gratidão por ser usado por Deus para abençoar outros, lembrando-me constantemente que todo poder e toda dádiva boa vem dele. Durante uma fome em Gilgal, estando com os filhos dos profetas, mandei preparar um caldo. Enquanto um dos servos colhia ervas sem saber, acrescentou abóboras silvestres venenosas. Quando os filhos dos profetas começaram a comer, perceberam que o caldo estava envenenado e clamaram por ajuda. Lancei farinha na panela, purificando-a, e então servimos sem nenhum mal. Em outra ocasião, um homem trouxe 20 pães de cevada e espigas verdes para os filhos dos profetas, insuficientes para 100 homens. Mesmo assim, ordenei que fossem dados ao povo, prometendo que comeriam e sobraria. Assim aconteceu, conforme a palavra do Senhor. Minha jornada como profeta me levou a interagir com reis e comandantes, como Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Ele era altamente estimado por seu senhor, mas sofria de lepra. Uma jovem israelita, serva de sua esposa, sugeriu que ele buscasse ajuda com o profeta em Samaria, que poderia curá-lo. Naamã veio até mim com presentes valiosos, mas eu não o recebi pessoalmente. Enviei-lhe a mensagem para que se lavasse 7 vezes no rio Jordão para ser curado. Inicialmente relutante, Naamã foi convencido por seus servos a seguir minha orientação. Após mergulhar 7 vezes no Jordão, sua pele foi restaurada como a de um menino. Reconhecendo o poder de Deus em Israel, Naamã voltou para me agradecer, oferecendo presentes que eu recusei, declarando minha lealdade exclusiva ao Senhor. Depois de ser curado, Naamã insistiu em me presentear, mas recusei seus presentes, mantendo minha fidelidade exclusiva ao Senhor. Ele então pediu permissão para levar terra de Israel, para adorar somente ao Senhor, renunciando a outros deuses. Após sua partida, ocorreu um incidente lamentável envolvendo meu servo Geazi. Movido pela ganância, ele seguiu Naamã em segredo e mentiu sobre minha solicitação de presentes, buscando obter benefícios para si mesmo. Quando confrontado, Geazi mentiu novamente para mim, mas eu, conhecedor da verdade, pronunciei sobre ele a maldição da lepra que antes afligia Naamã. Assim, Geazi partiu de minha presença leproso como a neve, um lembrete doloroso das consequências da desonestidade e da cobiça. Após Geazi partir, meu coração ficou pesado com profundas reflexões. A tristeza pelo seu ato desonesto e a seriedade do castigo que impus ocupavam meus pensamentos. Como profeta de Deus, com autoridade e poder, vinha uma enorme responsabilidade. A situação com Geazi foi um lembrete doloroso das consequências da corrupção e da ganância, e da importância da integridade no serviço a Deus. Refleti sobre o relacionamento entre um líder e seus discípulos. Geazi havia testemunhado inúmeros milagres e eventos significativos, mas ainda assim sucumbiu à tentação do ganho material. Isso me fez questionar se eu falhei em algum aspecto do meu ensino ou exemplo como líder espiritual. A conduta de Geazi refletia diretamente meu ministério, levando-me a ponderar sobre a necessidade de viver os princípios que pregamos, não apenas ensiná-los.
A mentira de Geazi e sua subsequente punição foram um lembrete claro de que Deus vê e julga todas as nossas ações. Como profeta, minha percepção aguçada da justiça divina me fez compreender que a mentira, especialmente no serviço divino, não poderia ser tolerada. Contudo, a severidade do castigo, a lepra, também me fez refletir sobre a justiça equilibrada com a misericórdia de Deus. Questionei-me se haveria espaço para o arrependimento e a restauração de Geazi. Além disso, a situação com Geazi me fez refletir sobre os perigos do materialismo e como ele pode desviar até mesmo aqueles próximos da verdade. O desejo por riquezas e conforto material é uma tentação constante, e mesmo aqueles que estão próximos de Deus podem ser desviados. Isso reforçou em mim a importância de ensinar e exemplificar uma vida de simplicidade, contentamento e foco nas coisas espirituais. Por fim, lembrei-me de que cada ação tem suas consequências, tanto para nós mesmos quanto para os outros ao nosso redor. A punição de Geazi não afetaria apenas a ele, mas também sua descendência, o que trouxe uma conscientização dolorosa sobre o impacto duradouro de nossas escolhas e a responsabilidade de viver de maneira justa e íntegra. Com essas reflexões em mente, continuei meu caminho consciente dos desafios do ministério e da constante necessidade de buscar sabedoria e orientação em Deus, tanto para mim quanto para aqueles sob minha orientação. Outro evento significativo ocorreu quando os filhos dos profetas me disseram que o local onde morávamos era pequeno demais para nós. Propuseram ir ao Jordão, cortar madeira e construir um lugar maior, ao que concordei e fui com eles. Enquanto um deles estava cortando madeira, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: "Ai, meu senhor, era emprestado." Perguntei onde havia caído, e ele me mostrou o lugar. Então, cortei um pedaço de madeira, lancei-o ali, e o ferro flutuou. Disse-lhe para levantá-lo, e ele estendeu a mão e o recuperou. Eu, Eliseu, retirei-me para um momento de introspecção e reflexão. Embora aquele milagre fosse menor em comparação com outros realizados por Deus através de mim, carregava lições profundas e significativas. A simplicidade do milagre, o restabelecimento de um objeto emprestado, me fez ponderar sobre a atenção e cuidado de Deus, mesmo nas pequenas coisas da vida. Refleti sobre a importância do cotidiano e como Deus se interessa por nossas preocupações diárias. O jovem profeta estava preocupado com algo que muitos considerariam trivial: um machado emprestado. Mas para Deus, cada uma de nossas preocupações é digna de atenção. Isso me recordou que, como servo de Deus, devo cultivar a mesma sensibilidade e compaixão pelas pequenas necessidades das pessoas ao meu redor. Além disso, refleti sobre a natureza dos milagres e como eles não precisam ser sempre grandiosos ou espetaculares. Deus opera tanto nas coisas grandiosas quanto nas minúsculas, e cada milagre, grande ou pequeno, é uma demonstração de seu poder e amor. Isso me ensinou sobre a humildade no ministério, reconhecendo que cada ato de Deus, por menor que pareça, faz parte de seu plano soberano e merece nossa gratidão e admiração. Meditando também sobre responsabilidade e integridade, o jovem profeta estava angustiado por ter perdido algo que não lhe pertencia, demonstrando um senso de responsabilidade e honestidade. Isso me fez refletir sobre a importância de ensinar e modelar essas virtudes para aqueles sob minha orientação. Como líder espiritual, eu tinha o dever de encorajar e cultivar a integridade e o caráter entre os filhos dos profetas. Em outra ocasião, durante uma fome, um homem trouxe a Eliseu pães dos primeiros frutos, 20 pães de cevada e espigas de grão verde. Era pouco para tantos homens, mas eu disse: "Dai ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e sobrará." E assim aconteceu. Eles comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Prosseguindo em minha jornada,
cada vez mais consciente da presença constante de Deus em todos os aspectos da vida, comprometi-me ainda mais a confiar nele em todas as circunstâncias, sabendo que ele cuida de cada detalhe. Houve também um tempo em que o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e ele tinha planos secretos. Eu, porém, era capaz de revelar esses planos ao rei de Israel. Sempre que o rei da Síria planejava uma emboscada, eu enviava uma mensagem ao rei de Israel, avisando-o para não passar por aquele lugar. Isso frustrou o rei da Síria, que suspeitou de traição entre seus próprios homens. Mas um de seus servos disse: "Não é nenhum de nós, meu senhor, o rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, quem conta ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir." Furioso, o rei da Síria enviou cavalos, carros e um grande exército à noite para cercar a cidade onde eu estava. Pela manhã, meu servo viu o exército e ficou aterrorizado. "Ai, meu senhor, que faremos?" ele perguntou. Eu respondi: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Então orei ao Senhor: "Peço-te, Senhor, que lhe abras os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os sírios desceram contra mim, orei ao Senhor: "Fere este povo de cegueira." E ele os feriu de cegueira conforme eu havia pedido. Então eu disse aos sírios: "Este não é o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, e eu vos guiarei ao homem que procurais." E os levei a Samaria. Quando chegamos a Samaria, orei: "Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam." E o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam no meio de Samaria. O rei de Israel, ao vê-los, perguntou-me: "Meu pai, devo matá-los?" Eu respondi: "Não os mates, alimenta-os e dá-lhes de beber." Assim foi-lhes preparado um grande banquete. Depois que comeram e beberam, ele os enviou embora, e eles voltaram para seu senhor. E as bandas dos sírios não voltaram mais a entrar na terra de Israel. Após o incidente com os sírios, Samaria sofreu um grande cerco pelo exército sírio. A fome na cidade tornou-se tão severa que uma cabeça de jumento era vendida por 80 peças de prata, e a quinta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Enquanto isso, o rei de Israel andava sobre a muralha, e uma mulher gritou pedindo ajuda. Ela revelou uma história terrível de desespero e canibalismo que abalou o rei. Ele rasgou suas vestes, e o povo viu que ele usava um saco por dentro sobre a pele. O rei de Israel culpou a mim, Eliseu, por essa calamidade e jurou tirar a minha vida. Quando enviou um mensageiro para me executar, eu estava em casa com os anciãos. Antes que o mensageiro chegasse, disse aos anciãos: "Vede como o filho de Acabe envia alguém para tirar a minha vida. Quando o mensageiro chegar, fechai a porta e resisti com a porta. Não é o ruído dos pés de seu senhor atrás dele?" Enquanto ainda falava, o mensageiro chegou. Então eu disse: "Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, na porta de Samaria, um selo de flor de farinha será vendido por uma peça de prata, e 2 selos de cevada por uma peça de prata." O oficial em quem o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia tal coisa acontecer?" E eu disse: "Eis que tu o verás com os teus olhos, mas dele não comerás." Aconteceu que 4 leprosos estavam à entrada da porta da cidade, e disseram uns aos outros: "Por que ficamos aqui até morrermos? Se dissermos que entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá, e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, e nos entreguemos ao exército dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos." Assim, foram ao acampamento dos sírios, e descobriram que estava vazio, pois o Senhor fizera o exército dos sírios ouvir o ruído de carros, de cavalos
e de um grande exército, e eles fugiram, abandonando o acampamento. Os leprosos comeram, beberam, e levaram prata, ouro e vestes, escondendo tudo. Depois voltaram e entraram em outro pavilhão, levando também coisas dali e as escondendo. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos alcançará. Vamos, pois, e anunciemos à casa do rei. Foram e chamaram os porteiros da cidade, contando-lhes: fomos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia ali ninguém, nem voz de homem. Só estavam atados cavalos e jumentos, e as tendas como estavam. Os porteiros gritaram, e a notícia foi anunciada dentro da casa do rei. O povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios, e assim, um selo de flor de farinha foi vendido por uma peça de prata, e 2 selos de cevada por uma peça de prata, conforme a palavra do Senhor. O rei encarregou o oficial em quem se apoiava de ter o comando da porta, mas o povo o pisoteou na porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia dito. Ao ver as palavras do Senhor se cumprindo quando o rei veio até mim, senti um misto de alívio e alegria, mas também uma profunda reverência diante da justiça divina. A punição do oficial que duvidou da palavra de Deus foi um lembrete solene da seriedade com que ele encara a incredulidade. Refleti sobre o poder das palavras proféticas, consciente do peso de autoridade celestial que cada uma carrega. A morte desse oficial não foi apenas uma consequência, mas uma poderosa demonstração da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, tanto de bênção quanto de juízo. Essa experiência reforçou minha responsabilidade de falar apenas o que Deus me ordena, sem acréscimos ou diminuições, e de agir conforme sua vontade em todas as circunstâncias. A história de Eliseu, conforme narrada nas Escrituras, alcança seu ápice com um milagre após sua morte, quando um homem revivido tocou em seus ossos, simbolizando o impacto duradouro e a influência espiritual de Eliseu. Mesmo após partir deste mundo, seu legado como um instrumento poderoso de Deus, realizando milagres e aconselhando reis, continua a inspirar fé dedicada aos propósitos divinos. Eu sou Eliseu, e esta é minha história.